porque vocês estão sendo gravados. Amém? Boa noite a todos, boa noite pessoal do YouTube que está participando aí com a gente no futuro. Tomara que o futuro aí esteja bom, que nem nessa noite de sexta, que está agradável, está muito agradável, com os nossos alunos e amigos aqui nessa noite de Crisma da Paróquia Nossa Senhora da Boa Morte. Nós estamos agora caminhando para os finais dos 7 sacramentos, né? Nós já tivemos os sacramentos da iniciação do início cristão, da iniciação cristã, que é o batismo, a crisma e a eucaristia. Nós já estudamos bastante sobre elas. Nós vimos hoje, nas 2 últimas aulas, as definições de pecado, seja elas pecados mortais, pecados veniais, pecados capitais. Por que nós vimos tudo isso? Para que a gente saiba muito bem aonde que a gente está pisando, né, nesse mundo, e as consequências dos nossos atos e como que nós somos fracos e pecadores. Para que a última aula que a gente teve, que foi uma aula sobre exame de consciência, para que a gente se prepare bem para se confessar, né, que é o outro sacramento. Então, já falamos de 4 sacramentos, faltam 3. Né? Na aula de hoje nós iremos falar sobre o sacramento do matrimônio, né? Uma aula exclusiva sobre o sacramento do matrimônio. E como a gente sabe, nunca é o sacramento do matrimônio é quando um homem e mulher se unem e tem filho. Não, é muito mais que isso. Há um mistério sobre isso, há uma teologia sobre isso. E hoje a gente vai falar sobre matrimônio, a gente vai falar sobre namoro, a gente vai falar sobre responsabilidade dos pais, e que não é qualquer Zezinho que você pode casar aí não, porque você pode acabar se lascando o resto da sua vida, não é? Porque casamento é algo importante, né? E a gente vai saber quais as condições para a gente casar, para o nosso casamento não ser falso, né? Porque tem muito casamento que nunca ocorreu, que é a questão da nulidade, né? E na aula que vem, vai ter convidado especial, um amigo meu seminarista, vai falar sobre a vida consagrada, vai falar sobre o sacramento da ordem. E eu dei um brinde para ele também, falar sobre a unção dos enfermos, que é o último sacramento, né, que vai estar meio que de bandeja. E depois nós vamos ter 2 sextas-feiras de descanso, de férias. E a gente vai voltar e voltaremos no final de julho, no começo de agosto. Amém, gente? E a próxima parte do Crisma, depois de agosto, vai ser com muita seriedade, porque nós estaremos indo para os finalmente. Então a gente vai falar sobre a comunhão dos santos, a gente vai falar sobre os 5 mandamentos da igreja, a gente vai falar sobre as aparições de Nossa Senhora, a gente vai falar sobre a história da igreja, né? Sobre Inquisição, sobre cruzadas. Esses aí eu deixo na promessa, né? Se der tempo. A gente vai falar de coisas que, sabe, a nossa igreja é tão rica, tão linda, que um crisma não dá para falar tudo. Então o que eu quero que vocês façam bastante é que vocês saiam com esse coração assim curioso, uma curiosidade boa, não é aquela curiosidade de Eva e a serpente, não, é uma curiosidade boa, né? De querer saber mais as coisas de Deus e da igreja. E isso é a vida toda, né? A vida toda. Eu sou um estudante da igreja e eu não vou estudar tudo, já me conformei. Não vou saber tudo, já me conformei. E quando chegar lá no céu eu vou saber de tudo. Mas até o último dia da minha vida, eu quero estar lá com um livrinho aprendendo as coisas que eu não sei. Porque é muito rico e o Crisma é o pontapé inicial. Então vamos para o sacramento do matrimônio. Marina. Vamos lá. O texto está no WhatsApp, gente. O sacramento do matrimônio. Todos somos chamados à santidade. Para que existimos? Ou por que existimos? Essa pergunta às vezes inquieta a nossa alma. Muitas vezes podemos concluir, de certa forma, com acerto que fomos criados para sermos felizes e nos realizarmos em nossos sonhos e desejos. Tudo isso é verdade, mas quando não sabemos a meta,
onde devemos focar a nossa vida, podemos nos perder no meio do caminho para a felicidade. Podemos perceber que, apesar de tentarmos, não conseguimos ser plenamente felizes. A felicidade está em responder ao chamado de Deus. Sim, pois Deus nos criou para Ele, e nossa alma, assim dizia Santo Agostinho, não repousará enquanto não descansar nele. E como quando seremos felizes? Como quando seremos felizes? Somente quando sermos santos? Somente quando formos santos. A santidade é a nossa resposta de amor a Deus. Quando amamos alguém, fazemos de tudo para não ofendê-la e amá-lo. Assim, quando amamos a Deus, pedimos a sua graça para não ofendê-lo com o pecado. Pela nossa vida e nossas obras, fazemos tudo por amor a Deus, morrendo para nossa vontade e vivendo a caridade para com Deus e o próximo. Isso é, viver uma vida de santidade. Antes de pensarmos em nos casar ou viver uma vida de consagrado a Deus, devemos ser santos. Parou? Os leigos... Então, gente, quando eu escrevi essa introdução, eu estava muito filosófico, né? Eu estava, assim, pensando bastante, né? Porque, uma surpresa, gente, a gente fica angustiado, a gente fica pensando, meu Deus, eu vou ser padre ou vou casar? As mulheres, eu vou ser freira ou vou casar? Aí fica nessa. Aí as Marinas dão risada, né? E fica nessa, eu vou ser freira, ai eu vou casar, ai sei lá o que. Mas se você não tiver Deus no coração, você vai ser casado infeliz, ou vai ser uma freira amargurada dentro do convento infeliz. A questão é, nós temos que entender que o primeiro encontro que a gente tem que ter na nossa vida não é com aquilo que a gente vai fazer, mas com aquele que nos fez. Não é com aquilo. Eu até anotaria isso, se fosse vocês. O primeiro encontro que a gente tem que ter na nossa vida não é aquilo que a gente vai fazer. Trabalho, emprego, marido. Não, é com aquele que nos fez. Quem que nos fez? Quem nos criou? Né? O nosso primeiro encontro não deve ser com as coisas criadas, mas sim com aquele que nos criou. Deus nos criou, nós somos filhos de Deus, somos criados por Ele, e como disse Santo Agostinho, nós devemos voltar para Ele. Enquanto isso não acontecer, nossa alma fica angustiada. A gente tenta ser feliz de tantas formas, de tantas maneiras, mas é somente olhando para Deus e crendo em Deus, e se entregando a Deus, nós conseguiremos andar, seguir em frente. Então, qual que é o nosso primeiro chamado? Né? Meu chamado é ser padre. Não, meu chamado é casar. Não, nosso primeiro chamado é a santidade. Todos nós somos chamados a ser santos. E o que é ser santo, Felipe? A santidade é corresponder ao amor de Deus. Como assim? Deus nos ama. Beleza, Deus me ama. Eu amo Deus de volta? Sim. E como que eu amo Deus de volta? Vivendo por Ele. E sabe, quando você responde ao amor de alguém, agora vamos pensar em termos humanos. Por exemplo, a minha noiva, ela me ama. E como que eu correspondo a esse amor à minha noiva? Né? É dando um tapa na cara dela? Xingando ela? Isso é uma demonstração de amor? Né? Marina, por exemplo, vou perguntar para a Marina, que a Marina tem grandes experiências no amor. Né? Marina, se um homem te ama, né? E você ama ele você está gostando de um menino, como que você corresponde ao amor desse menino? Que te ama. Tratando ele bem. Tratando ele bem, fazendo uma comidinha para ele. Exatamente. Agora imagina, isso é uma correspondência, né? Você, agora com Deus, a gente não faz comidinha para Deus.
Deus, a gente não fica dando com Deus, a gente ama Ele através das nossas obras, através da nossa vida. A gente sabe que Deus tem muitos filhos, a gente não é o único filho de Deus. Deus tem muitos filhos. Então, amar o próximo. Quando eu amo o próximo, né, quando eu estou amando a criação de Deus. Amar a Deus em si mesmo. Porque Ele é digno de ser amado. Não porque Ele vai me dar o céu. Mas porque Deus é Deus e Ele é digno de ser amado. Ele é o amor. E se eu tenho um amor dentro de mim, é porque Ele me dá. Outra coisa, a gente só ama a Deus com o amor que Ele próprio nos dá. Porque nós não somos incapazes de amar a Deus. Então, se a gente é capaz de amar a Deus, é porque Ele nos dá a graça de amar a Ele. Ele que nos dá o amor para amar a Deus. Para amar a Ele. E também nos amar. Por quê? Eu amo a Deus, eu amo o próximo, mas eu me odeio. Mas como assim você se odeia? Né? Você não pode se odiar. Por quê? Porque você é criação de Deus. Você deve odiar os seus pecados. Né? Você deve odiar as suas falhas. Mas você é filho amado de Deus. E quando você entende isso, você vive uma vida de amor ao próximo, amor a Deus, amor a si mesmo, né? E vive a vida de oração, porque como que a gente fala com o nosso namorado ou com a nossa noiva? A gente manda um zap. A gente vai lá e liga, né? A gente vai lá conversar. E como que a gente conversa com Deus? Pela oração. Então não existe santidade sem oração, né? A pessoa que não tem uma vida de oração, a pessoa que... Porque orar é falar com Deus. Então, para ser santo, a gente deve amar a Deus, amar o próximo, amar nós mesmos, rezar, né? E isso é uma vida de correspondência a Deus. Porque, tipo assim, não adianta você alimentar 20 mil mendigos, né? E falar que você fez isso pela sua virtude, porque você é bom. Não. Porque isso acaba virando vaidade. Que adianta você entregar uma cesta básica, mas com a outra mão você tá com uma câmera apontando pro Instagram e falando: olha, estamos ajudando uma família, sei lá o que, sei lá o que. Ou seja, as pessoas estarão olhando você. Ou seja, a caridade, que é esse amor verdadeiro ao próximo e a Deus, é um amor que é desinteressado de recompensa, é um amor que é desinteressado de fama, né? É um amor que é desinteressado. Por exemplo, o que eu estou ganhando estando aqui no Crisma, sexta-feira de noite? Dinheiro? Não. Dor de cabeça, eu estou ganhando sim. Mas pelo caso do reino de Deus? E eu estou feliz? Estou. Eu queria estar palestrando no Maracanã essa hora para 200 mil pessoas? Não, eu queria estar aqui, porque é aqui que Deus me colocou, né? E santidade também é você se colocar no seu lugar, né? E não estou falando que eu sou santo não, gente, eu sou muito pecador, mas essa alegria de viver, você nunca, se você é triste, é tristonho, você ainda está um pouco longe da santidade, porque a santidade, as pessoas que vivem, que querem buscar a santidade, tem uma marca nela, isso o Papa Francisco fala, elas são felizes, alegres. Elas fazem as suas obrigações da vida com felicidade, com alegria. Então eu vejo que eu não sou tão santo assim. Porque tem muita coisa na minha vida que eu murmuro, que eu reclamo. E você tá vendo? Então quando você é uma pessoa alegre, feliz por ser de Deus, e você sabe que isso vem de Deus, é um dos indicativos que você está no caminho de santidade. Viver a santidade não é ser santo aqui nessa terra. Mas viver a santidade é você estar lutando todos os dias para isso. Porque como diz São João Paulo II, o santo não é aquele que não peca, gente. O santo é aquele que se reconhece pecador e luta todo dia contra o pecado. É isso, né? Todos nós, quem é santo? Quem é chamado a santidade? É só Padre Pio, Santo Antônio, os padres, as freiras. Eu não sou santo. Não, o Catecismo da Igreja Católica vai dizer pra gente. Todos nós somos chamados à santidade. Todos. E se você não entendeu isso que eu estou falando, não se atreva a chegar perto de um convento, não se atreva a se casar. Porque senão a sua vida vai se afundar. Temos que entender, o primeiro passo é a santidade. Eu só posso casar depois que eu ser santo? Não.
Porque aí você não casa também, porque vai demorar, né? Mas você entendendo isso que eu estou falando, você deve casar entendendo que eu devo lutar pela minha santidade todos os dias. Porque se você tem isso na sua mente, você, quando bater a tentação de você trair sua esposa, ou a esposa trair seu marido, vai vir na mente: sede santos, como eu sou santo. Sede perfeito, como eu sou perfeito. Aí você não vai trair sua esposa, apesar de a tentação ser grande. Você sabe que você é chamado à santidade. E a santidade que você é chamado vai te dar força, Deus vai te dar graça para você ser fiel ao seu matrimônio. Amém, gente? Então, os leigos, vamos lá, como diz o Catecismo da Igreja Católica, todos nós somos chamados à santidade. Pode continuar? Pode continuar, Marina. Os leigos participam do sacerdócio de Cristo. Cada vez mais unidos a Ele, desenvolvem a graça do batismo e da confirmação em todas as dimensões da vida pessoal, familiar, social e eclesial. E assim realizam a vocação à santidade dirigida a todos os batizados. Então, aqui nós vemos que todos nós, todo batizado, ele é sacerdote, profeta e rei, né? E todos nós somos chamados a participar do sacerdócio de Cristo, né? Então, como é que a gente participa do sacerdócio de Cristo? Desenvolvendo pelo batismo, pela confirmação, né? E pela Eucaristia, pelos sacramentos da igreja em geral, né? Nós somos chamados em todas o Catecismo diz que nós somos chamados. Pera aí que faltou a luz aqui. Pera aí, eu vou acender a luz aqui rapidinho. Só um minuto, gente. Obrigado por apagar a luz. Que haja luz. Fiat Lux. E nessa questão, quem deve ser santo? Aqui diz o Catecismo, né? Todas as dimensões da vida, né? Pessoal, familiar, os padres, as freiras, né? Ou seja, a vocação à santidade dirige a todo mundo que é batizado. Recebeu o batismo, você tem uma responsabilidade, ser santo. E todos nós temos que lutar pela santidade. Se a gente vai chegar lá, é importante, porque no céu não entra quem não é santo. Como assim, Felipe? Como assim? Todos nós vamos chegar à santidade de um jeito ou de outro se a gente viver em Deus. Ou seja, nessa vida, vivendo uma vida de muita santidade, piedade, de amor a Deus, ou seja, no purgatório, quando a gente vai falar sobre isso depois de agosto, né? Mas quando a gente morre em estado de pecado venial, como a gente estudou arduamente esses dias, pecado mortal ninguém vai para o inferno, né? Mas quando a gente morre em estado de pecado venial, ou seja, a gente está devendo, né? A gente está devendo para Deus algumas coisas pequenas, a gente é purificado no purgatório e no céu a gente entra na glória dos santos, né? Então, isso é 90% das pessoas, né? Que chegam no céu assim, ou seja, eu já estou confirmado. Depois que morrer, eu vou dar uma bronzeada no purgatório. Eu vou lá pegar um bronze, né? E vai ser muito bom, porque todo mundo quer ir para o céu direto, mas será que eu tenho virtude suficiente para isso? Eu tenho que lutar muito. Tem que lutar muito, né? Então vamos lá, Marina. Os cristãos de qualquer estado ou ordem são chamados à plenitude da vida cristã e à perfeição da caridade. Todos são chamados à santidade. Sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito.
Para alcançar esta perfeição, empreguemos os fiéis as forças recebidas segundo a medida em que Cristo as dá, a fim de que, obedecendo em tudo a vontade do Pai, se consagrem com toda a alma à glória do Senhor e ao serviço ao próximo. Assim, crescerá em frutos abundantes a santidade do povo de Deus, como patentemente se manifesta na história da Igreja, com a vida de tantos santos. Aí você vê, Felipe, quem é santo, né? Aqui eu não vou explicar o que o catecismo já disse, porque eu acho que está muito claro, né? Todos nós somos chamados de santidade, né? Qualquer estado ou ordem. E isso, as pessoas que tentam imitar sede-vos perfeitos, como o vosso Pai do céu é perfeitos, né? Como está escrito em Mateus 5:48, você vê quem fez isso. Ah, só padres? Não. A gente tem santos casados, né? Inclusive, tem um... Não sei se está aqui fácil. Está aqui fácil não. Tem um livro aqui que chama Santos Casados, né? Só conta a história de santos casados. Casados. Começa com Maria e José. Depois Joaquim e Ana. Depois... nossa, tem muitos santos casados. Muitos santos casados mesmo, né? De Santa Teresinha. Os pais de Santa Teresinha, Santa Giana, né? Que é uma santa muito contemporânea nossa. Então aí tem santos padres, né? Padre Pio, tem São João Maria Vianney, tem santos criancinhas, né? São Domingos Sávio, né? São Tarcísio, né? Ninguém deles não era padre, nem era freira, nem era casada, eram crianças, né? E a lição de casa de hoje, sabe qual vai ser? Vocês vão pesquisar a história de um casal santo, né? Vocês vão pesquisar e vocês vão trazer para mim, não na aula, senão vai ficar muito longo, né? Vocês vão trazer no WhatsApp. Isso é para todo mundo. Vocês vão pesquisar a história de um santo casado e vai contar para mim. Entendeu? Vai contar para mim porque eu quero saber. Pra vocês verem como... E na próxima aula, a lição vai ser vocês pesquisarem a história de um santo que é padre ou freira, né? Isso não vai ter nenhuma dificuldade, né? Porque tem muito. Por quê? Isso, vocês veem que a santidade é para todos. A gente pensa que só padre vai ser santo, que só bispo vai ser santo. Não, tem santo de todo tipo. E sabe o que significa? Que não tem desculpa. Nós temos que tomar vergonha na cara e ser santo também. Oxe, se eles conseguiu, por que eu não consigo? É claro que a gente vai entender a comunhão dos santos em outra aula, mas todos os santos tinham algo em comum. Todos eles queriam amar a Deus a mais que eles mesmos. Ou seja, colocar Deus em primeiro lugar. Em primeiro, né? Mas aí a gente vamos dizer que não, vou casar. Eu já estou firme no meu propósito de santidade. Quero muito ser santo. E eu quero encontrar alguém santo também. Então vamos casar. Encontrou o seu José, né? Vamos casar amanhã, né? Boa noite, Diogo. Seja bem-vindo à nossa aula. Aí você fala, não, agora eu vou casar amanhã. Não, tem um namoro, tem a preparação. E é muito importante a gente entender que namoro não é bagunça. É muito importante a gente dizer que namoro não é bagunça. Então vamos lá. Marina, sua voz, fale as palavras do Espírito Santo. Felipe, eu posso fazer uma pergunta? Pode. Você falou de santidade, né? Aí eu quero fazer uma pergunta. Felipe, santidade é você ser bonzinho e fazer tudo o que as pessoas querem? Não. E você fez essa pergunta de propósito que eu já te respondi. Lá no Zap. Santidade é você ser bom. Mas ser bom não é ser ingênuo. Né? Ser bom
A bondade é algo que Deus é bom, certo? Mas Deus castiga, não castiga? Seus filhos. E ele é ruim? Não. Por quê? Porque Deus é justo. A bondade, ela não se separa da justiça. A partir do momento que você sendo bom, você está sendo injusto, então você não está sendo bom. Você está tendo uma aparência de bondade, sabe? Aquela mãe que, vamos lá, um Enzo da vida aí, um Enzinho da vida, né? Dá tudo que o menino quer, né? Vamos lá, tem um filho, dá tudo que o menino quer. Aí a professora fala, seu filho bagunçou na aula. Aí a mãe vai lá e passa a mão na cabeça do filho, você esse professor que não sabe ensinar. Eu como professor já escutei muito. Você esse professor que não sabe ensinar, né? Ou não corrige o filho. Não, ou seja, essa mãe, ela está sendo boa para o seu filho? Não, ela está sendo boazinha. Ou seja, mas ela está prejudicando o filho dela. Ou seja, a bondade, ela vem acompanhada de justiça, né? E de misericórdia também. Porque se você tem seu filho erra, você corrige ele, mas ele se arrepende, então você não vai falar, você fez isso, eu nunca mais quero olhar na sua cara. Deus é justo e misericordioso. E a misericórdia de Deus não é Deus sendo bonzinho. É Deus olhando para nós, um pedaço de lixo, né? E ele vai lá, o que ele faz com o lixo? Ele recicla, né? E fica aquela coisa bonita, né? Eu gosto muito dessa questão da reciclagem, que eu fico fazendo exame de consciência na minha vida. O pessoal faz cadeira de garrafa PET, sabe? Transforma uma coisa que estava jogado fora e algo útil, bom, novo. E a gente é lixo jogado no mundo do pecado e Deus ele vai nos recicla, né? Ou seja, ele olhou uma coisa que aparentemente é inútil e fez nova, né? Fez nova. Ou seja, usando essa analogia, Deus ele foi bom, misericordioso comigo, justo. E só que se eu for inconsequente, se eu tiver caminhando, eu estou caminhando pro abismo. Se eu dar mais um passo, eu vou cair. Então Deus ele vai lá e quebra minhas pernas. E eu fico revoltado porque Deus quebrou as minhas pernas. Mas se eu andasse, eu ia morrer. Dos males, o menor, ou seja, Deus me salvou. Então muitas vezes a gente não entende a bondade de Deus na nossa vida, porque a gente pensa que Deus está sendo mal com a gente. Na verdade, Deus está nos preservando de muitas coisas, nos livrando de muitas coisas, né? E às vezes a gente pensa assim, aquela pessoa não veio para minha vida, né? Voltando pro namoro, né? Porque Deus me livrou. Às vezes Deus livrou outra pessoa de você. Porque às vezes é você que é um traste, entendeu? Então, a gente se coloca assim como medida de todas as coisas, como se a gente fosse sempre bom. Gente, a gente não é bom. Às vezes a gente que tá. Deus está livrando as pessoas da gente. A gente tem que ver se a gente tá. O que a gente está fazendo na nossa vida, entendeu? Deus me livrou. Sempre Deus está te livrando, né? Você sempre está certo, né? Quando essa conclusão chega a isso, significa que você tem que fazer um exame de consciência melhor, entendeu? Porque, às vezes eu estou sendo um grande... Eu estou fazendo as pessoas sofrer, eu estou fazendo as pessoas caírem em pecado. Então eu que tenho que me converter, né? Mas vamos lá, não sei se eu respondi. Super! Nossa, tá muito bom, hein? Vamos lá então, o namoro católico. Para quem é chamado a viver a santidade no casamento, deve-se entender a gravidade e a responsabilidade de um matrimônio cristão. Deve-se conhecer bem com quem vai se casar. O namoro e o noivado cristão é uma oportunidade de se conhecer a si mesmo e ao outro. Para que o sim dos esposos seja um ato livre e responsável, e para que a aliança matrimonial tenha bases humanas e cristãs sólidas e duradouras, é de primordial importância a preparação para o matrimônio.
O exemplo e o ensino dado pelos pais e pelas famílias continuam a ser o caminho privilegiado desta preparação. O papel dos pastores, da comunidade cristã, como família de Deus, é indispensável para a transmissão dos valores humanos e cristãos do matrimônio e da família. E isto tanto mais quanto é certo que nos nossos dias, muitos jovens conhecem a experiência de lares desfeitos que já não garantem suficientemente aquela iniciação. Os jovens devem ser convenientes e oportunamente instruídos, sobretudo no seio da própria família, acerca da dignidade, missão e exercício do amor conjugal. Desse modo, educados na estima pela castidade, poderão chegada à idade conveniente de um noivado honesto para o matrimônio. Pode ler. Os noivos são chamados a viver a castidade na continência. Eles farão, neste tempo de prova, a descoberta do respeito mútuo, a aprendizagem da fidelidade e da esperança de se receberem um ao outro de Deus. Reservarão para o tempo do matrimônio as manifestações de ternura específicas do amor conjugal. Ajudar-se-ão mutualmente a crescer na castidade. O namoro católico é um namoro casto. Isso não significa que é um namoro castrado. Devemos ver a castidade com bons olhos, como o tesouro de Deus. A castidade é uma virtude. Parou. Agora o Felipe vai falar. Então, gente, o que o catecismo da Igreja Católica está querendo nos dizer? Né? Aqui tem um pouco de texto meu, um pouco de texto do catecismo da Igreja Católica. Né? O que eu digo? Aquilo que eu aprendi da igreja, né? E aquilo que eu vivo na minha vida, né? Que aqui eu posso dar o meu testemunho pessoal, né? Eu, minha noiva, Aparecida, nós temos 5 anos de namoro, 5 anos de namoro na castidade, e nós, em agosto, nós iremos casar, ambos vamos casar virgens. Né? E isso é motivo de alegria. Alegria. É motivo de louvor a Deus. Por quê? Não tô falando que meu namoro é tipo o modelo, santidade, não. Tô falando que foi uma luta. Tô falando que sem a graça de Deus não conseguiríamos. Mas como que nós conseguimos? Porque nós colocamos Deus no nosso namoro. Quando nós vamos se preparar para casar, porque o namoro, o que é o namoro? O namoro é uma preparação para o casamento. Né? O namoro, ele é para você conhecer a pessoa, mas não conhecê-la intimamente, no sentido sexual mesmo. Mas é para conhecê-la no seu caráter, é para conhecê-la na sua família, era para conhecer se ela é uma pessoa honesta ou não, é para conhecê-la se é uma pessoa digna ou não, se é trabalhadora ou não, entendeu? Se é uma pessoa de Deus ou não, se é uma pessoa que aceita você como você é ou não, né? Namoro é um tempo de conhecimento, né? E daqui a pouco eu vou começar a falar por que devemos viver no namoro a castidade, né? Isso vai muito além de coisas teológicas, é uma coisa psicológica, até espiritual, né? E eu vou citar minhas fontes, né? Eu vou falar coisas, eu vou indicar livros, porque tipo assim, antes eu estava falando na castidade no sentido pecaminoso, é pecado. Agora eu vou falar da castidade no sentido de virtude, de sentido bom. Eu vou falar da castidade como algo que é necessário para a nossa vida inteira, até como casados. Porque a castidade não é a falta de sexo. A castidade é o sexo vivido de maneira correta no estado de vida certo, que é o matrimônio, né? A castidade
para quem é consagrado, para quem é padre, a castidade é vivê-la na continência. Ou seja, viver no celibato significa que eu consagro a minha sexualidade a Deus. Né? E quando eu vivo no matrimônio, eu consagro a minha sexualidade a meu marido, a minha esposa. Ou seja, o meu corpo é dela. O corpo dela é meu. E com a bênção de Deus, nós usufruímos dessa coisa divina e sagrada que Deus criou, que se chama sexo. O sexo é tão sagrado que Deus ele criou, ele fez um matrimônio para que ele fosse feito como o padre celebra a missa. O padre celebra a missa e os esposos no leito matrimonial se unem. Então é uma coisa que não pode ser vivida antes do tempo. E vocês vão entender um pouquinho sobre isso. E é por isso que no namoro você deve se esforçar para conhecer as pessoas. Para quem tem filho, é importante falar para as crianças que namoro não é para você, né? Não é para você ficar fazendo as coisas antes da hora, né? É necessário a gente ensinar para os nossos filhos o valor da castidade, né? Porque senão, numa escola, numa aula por aí, vai chegar um professorzinho de biologia e vai dar uma camisinha pro seu filho e vai falar para que serve, né? E quando os filhos sabem o que é a castidade, vai pegar, que nem eu pegava a camisinha que dava na escola, eu pegava ela e passava no tênis para lubrificar, porque eu sabia que não é, eu sou jovem, né? Eu sou criança, eu tenho que jogar videogame, eu tenho que, sei lá, arrumar um emprego, eu tenho que tomar vergonha na cara. Agora, tá me dando camisinha nessa idade, mano? Pra quê? Né? Ou seja, a educação que a família deve educar os filhos, a gente vai ver isso mais pra frente. Porque senão o mundo vai educar, e vai educar da forma errada. Certo? E quando noiva, né? Os noivos, aqui você pode entender noivos como namorados também, né? Deve se ajudar na castidade. Só vive a castidade, o namoro tem duas pessoas, certo? Quando um quer viver a castidade e o outro não, só tem duas opções. Ou acaba o namoro ou os dois caem em pecado. Certo? Porque não dá. Mas como que se vive a castidade, gente? No namoro, os noivos são chamados a viver a castidade na continência. Significa, espera aí, a gente vive a castidade na abnegação do sexo por enquanto, porque nós iremos casar. Quando casar, nós iremos ter as relações. Agora, não. Ou seja, agora é tempo de conhecer. Mas se você ficar sozinho no carro, de noite, nos amassos dentro do carro, vocês vão crescer muito na virtude, né? Vai viver a castidade santamente. Não vai. Não vai. Não. Ficar no cinema lá, o filme passando e vocês lá se engolindo no cinema. Vai viver a castidade? Não vai. Não vai. Por isso que um deve ajudar o outro. No caso meu, ou seja, quando se trata de viver a castidade, cada um tem que saber o seu limite. Por exemplo, se você está namorando em um beijo de língua, você sabe, o beijo de língua, ele foi feito para preparar o nosso corpo para ter uma relação sexual. Certo? Então, dependendo do beijo de língua que você dá, você está tendo uma relação sexual, seu corpo está se preparando, ou seja, você está desejando ter uma relação sexual. Ou seja, vai dar ruim, vai dar errado. Entendeu? É por isso que no meu caso, eu não estou falando que isso é regra para todo mundo, que todo mundo tem que seguir. No meu caso, eu e minha noiva, a gente está 5 anos juntos, mas 5 anos sem beijar de língua. Ah, mas como assim, Felipe? Porque a gente sabe os nossos limites, a gente sabe que a carne é fraca. Se a gente ficasse beijando de língua por aí, a gente vai ficar com desejo e vai acabar caindo. Agora eu pergunto, eu estou certo ou estou errado? Eu quero ouvir vocês. O que vocês acham sobre esse assunto? Polêmico. A Stephanie, Larissa. O que vocês acham? Vocês acham que não tem nada a ver? Ou vocês acham que depende, é de cada um? Marina, pode falar, gente. Eu acho que vai de cada um, né? Sim. Sim.
Agora, por exemplo, tem uma coisa que é beijo, né? Tem outra coisa que já viu a anaconda engolindo uma presa? Tem. Entendeu? Tem gente que se engole. E isso não é casto, gente. Desculpa. Isso não é castidade. E isso atrapalha a castidade, porque você fica só no beijo, fica só no beijo, fica só no beijo, fica só no beijo. Aí você fica lá todo aceso, todo aceso, todo aceso. E a última coisa que você vai fazer é rezar um rosário. A última coisa que você vai fazer é ir numa missa. A última coisa, ou seja, o seu corpo fica dominado de paixão. Quando o seu corpo fica dominado de paixão, muitas vezes as pessoas buscam alívio na masturbação, as pessoas buscam alívio vendo pornografia, entendeu? Por quê? Porque se o seu... Agora, outra regra, o namoro é o seguinte, tem duas filas na igreja que a gente deve ir. A fila da confissão e a fila da comunhão. Se o seu namoro está te levando mais para a fila da confissão do que para a fila da comunhão, tem coisa errada. Certo? Então por que eu falei tudo isso, tudo isso? Por quê? Porque é necessário um ajudar o outro. Entendeu? Um ajuda o outro. No começo do meu namoro eu tive uma conversa com a Cida, minha noiva. Ela falou assim, Felipe, eu não gosto que você faça isso e isso porque meu corpo reage. Aí eu tenho que respeitar, não posso passar esse limite. Que é o limite dela. Eu tenho os meus, eu falo, amor, não faz isso porque eu fico... Limite. E quando você mantém o seu corpo em ordem, você tem tempo para você descobrir com quem você está namorando. Você sabia disso? Porque quando você está tendo um namoro com muito relacionamento, tendo sexo, você fica afetivamente, emocionalmente dependente da outra pessoa. E quando você casa e você começa a pagar conta, lavar as cuecas, quando você começa a viver junto e ter filho, você acaba descobrindo quem realmente a pessoa é, porque você não conheceu ela direito no namoro. Você não conheceu ela direito no namoro, namorou errado. E quando você casa, não tem esse negócio, agora eu vou separar. Não tem isso não. Não existe divórcio na igreja católica não. Que Deus uniu o homem e não separa não. Então, por exemplo, eu tive 5 anos para conhecer com quem eu vou me casar. E eu sei com quem eu vou me casar. E o sexo vai vir para mim como uma bênção. Agora tem gente que o sexo vem como somente como atração sexual e dependência emocional. Vocês estão entendendo que eu não estou falando de pecado? Não estou falando de pecado mortal? Não estou falando de pecado venial? Eu estou falando de psicologia. Eu estou falando de traumas. Tem pessoas que são traumatizadas. Por quê? Namorados 5 vezes, já tiveram relações sexuais tantas vezes e elas ficam inseguras de si mesmas, pensando, será que eu vou encontrar alguém um dia? Será que... Mas não muda disso. Quando encontra alguém, começa a namorar errado de novo. Porque as pessoas são incapazes de conhecer a outra pessoa. Por quê? Porque estão dominadas pela paixão. Entendeu? É necessário a gente, no namoro, a gente ser casto. Pra quê? Para que a gente possa conhecer com quem a gente vai casar. Vocês entenderam o que eu quis dizer, gente? Então, a castidade é uma virtude. Pode falar. Nossa, falar que o São Paulo, né, ele falava que preferência era melhor para o cristão ficar como ele, né? Ou seja, ficar solteiro, porque lá a pessoa vai conseguir se dedicar a Deus totalmente, 100% do tempo, né? Esse é o recomendável, né? Esse seria o bom. Mas ele também fala que, como a carne é fraca, né, ele fala que para a pessoa não ficar abrasada, né, pra não ficar quente, né, então é melhor que ela se case, né? Então, o casamento é justamente para controlar esse tipo de instinto, né? Mas também a consagração, né, seria o ideal mesmo. Mas imagina se 100% da humanidade consagrasse a virgindade. Morreu a humanidade. Morreu a humanidade. Então, tipo assim, é necessário entender o que eu posso dizer. Ele fala, o ideal é assim, o estado de virgindade. Mas todos nós, no céu, gente, no céu não vai ter esposa, não.
nem marido. No céu, tipo, tem um evangelho que Jesus fala assim, do cara que tinha a mulher que casou com 7 caras e depois no céu, quem vai ser o marido dela? Ninguém. No céu nós seremos celibatários, porque o estado de virgindade é superior. Isso que o Paulo quis dizer. Agora, quem não for casar, vai ficar aí sarrando todo mundo por aí? Não. Vamos casar direitinho, né? Aí Paulo tem uma teologia do casamento espetacular em Efésios, né? Da questão do homem ter que amar a mulher como ele amou a igreja, como Jesus amou a igreja, as mulheres ser submissas aos seus maridos e os homens amar as suas mulheres. Ou seja, isso é uma coisa linda, né? Então, tipo assim, vamos agora falar da castidade, né? E vou deixar a Marina ler, né? Vamos lá, Marina. Oi, Felipe. Eu queria falar minha opinião sobre isso que você falou e eu quero assim te dar parabéns por isso que você falou, porque isso que você falou e a forma que você falou, psicologicamente e tudo mais, isso eu vejo em muitas pessoas que têm problemas afetivos e sexuais e que procuram ajuda, assim, e é exatamente isso que você falou, né? Se elas tiverem, elas estão procurando controlar. E assim, são pessoas que não necessariamente têm uma religião, né? Não são católicas, mas que elas procuram aquilo ali para ajudá-las a ficarem sãs, né? Então, tem pessoas, às vezes, que traem a esposa no sexo pago, que se tocam, né? Às vezes tem muita pornografia, e tudo isso por não viver a castidade, né? E aí elas procuram, assim, reabilitação para voltarem a ser sãs, né? Isso é visto como um desvio muito grande, um problema muito grande, né? Olha, E que atrapalha elas pelo resto da vida. E essa questão da dependência emocional, ela existe muito sim também, se você começa a fazer exatamente isso que você falou, né, sair e tal, você acaba criando essa dependência emocional e que atrapalha a sua vida. Às vezes você não consegue trabalhar, às vezes você não consegue estudar, porque você tem a dependência ali, aquela coisa como um vício mesmo, né? Porque o seu cérebro, ele reage como um vício, e igual drogas, igual outras coisas, né? Então é muito importante isso que o Felipe falou, de ter a castidade, bonitinho, né? ou seja, antigamente as pessoas zombavam da castidade, falavam que a igreja era caçadora, que isso, aquilo. Hoje, o mundo de hoje, o mundo pornográfico, um mundo que liberou tudo, liberou geral, hoje você vê as salas de terapias cada vez maiores, as filas enormes para grupos de terapia, para pessoas que querem viver uma vida sadia, porque tudo aquilo que é demais faz mal. Até o sexo, Deus criou o sexo bom, né? Só que quando ela é feita de forma errada, ele destrói. Ele devasta. Exatamente. Destrói corpos. Exatamente. Destrói psiques, né? Destrói almas, né? Lota o inferno. Esvazia o céu. Ou seja, a gente vive numa sociedade pornográfica. E aqueles que não assistem pornô, aqueles que vivem a castidade, vão ser as únicas pessoas no mundo que vão ser capazes de fazer um raciocínio, até de fazer uma conta de matemática. Exatamente. Até de sentir emoções, tipo, ficar feliz por tomar um sorvete de chocolate. Porque, vamos dizer, a pessoa que vive nessa farra masturbatória, nesse pornô, ou nesse sexo com um com o outro por aí, é tanta descarga de dopamina no cérebro que a pessoa não tem alegria de viver. Sabe, a alegria de olhar um passarinho, a alegria de, sei lá, de sentar na janela do ônibus no dia de chuva ouvir uma música, sabe? Isso vai sugando a sua vitalidade. Fechando parênteses, a gente pode fazer um outro momento só para falar todas essas coisas. Quem interessar, então vamos voltar para a castidade. A gente não vai sair do assunto, a gente vai só aprofundando. Isso. A castidade significa a integração conseguida da sexualidade na pessoa e daí a unidade interior do homem no seu ser corporal e espiritual. A sexualidade na qual se exprime a pertença do homem ao mundo corporal e biológico torna-se pessoal e verdadeiramente humana, quando integrada na relação de pessoa a pessoa,
no dom mútuo total e temporalmente ilimitado do homem e da mulher. A virtude da castidade engloba, portanto, a integridade da pessoa e a integridade da doação. A pessoa casta mantém a integridade das forças de vida e de amor em si depositadas. Essa integridade garante a unidade da pessoa e opõe-se a qualquer comportamento suscetível. Não tolera nem a duplicidade da vida, nem a da linguagem. Então vamos lá, gente. Aqui é o Catecismo da Igreja Católica falando que é castidade. Aí, quem é do mundão, assim, não conhece a igreja, o que a igreja pensa da castidade? As pessoas não fazer sexo porque é pecado, vai pro inferno, e porque vai ser chifrado, vai no inferno, o capeta vai pegar o tridente e vai... Você vê que as pessoas não entendem nada da igreja. Nada, dá dó. Dá dó. Quando eu vejo as pessoas falando que a igreja é isso e aquilo, a igreja é isso e aquilo, dá dó. É tão burrinho. Porque, olha, a igreja está falando que a virtude da castidade, 7 pecados capitais, qual que é o vício? Luxúria. Qual que é a virtude? A castidade. Né? A virtude da castidade, ela é essencial para o equilíbrio emocional, psíquico, espiritual da pessoa humana. É por isso que você olha, quem está dizendo isso, Igreja Católica, não. Buda, por exemplo, os budistas, os monges budistas, eles são celibatários. Por quê? Porque os filósofos, Platão, Aristóteles, teve épocas da vida que eles foram celibatários. Os grandes pensadores, eles se retiravam do mundo das paixões para pensar. Por quê? Porque a castidade, ela coloca o seu corpo e sua alma em ordem, do qual você pode pensar, raciocinar. Né? Então, tipo assim, eu estou falando que o sexo deixa as pessoas burras? Não. O sexo no matrimônio não deixa as pessoas burras. Né? Mas o sexo desregrado, sim, as pessoas ficam meio idiota. Né? Quer a prova disso? Olha os funk. Olha as mulheres fruta, mulher isso, mulher aquilo. Melancia, melão. Olha o pessoal que vive o sexo desregrado. São pessoas que podem até ter uma inteligência em alguns aspectos, mas elas não são pessoas que têm sabedoria. Não são pessoas que tem algo, sabe, profundo. É sempre superficial, né? Então você olha analisa quem está lá no baile funk. Quando você passa no baile funk, faça um momento filosófico. Pare e olhe. E veja quão vazio são aquelas pessoas e quão vazio estão a alma delas. Você, em vez de você ficar com raiva, você começa a sentir dó. Porque as pessoas, elas estão gastando toda a sexualidade delas e jogando na lata do lixo. E você chega assim nelas e pergunta, peraí, você sabe quanto que é 12 vezes 12? Ela não vai saber responder. Peraí, você sabe um pouco sobre a teoria da caverna de Platão? Isso é coisa que passa na escola, né, ensino médio. Ela não vai saber responder. Aí você pergunta qual que foi, quantas guerras mundial teve. Ela não vai saber responder. Por quê? Porque primeiro que ela não vai... tudo isso, ela vai perder o interesse nas coisas. Nas coisas mais abstratas. E ela só vai querer saber das coisas... das coisas do mundo mesmo, entendeu? Pode falar, Stephanie. Larissa, eu tenho uma prima que, tipo, ela parou de ir pra escola, um monte de coisa, né? Ela é um pouco distante, assim, da família. Só que ela só vivia em baile. Aí teve uma vez que ela veio pra cá, aí eu e minha tia perguntou pra ela, tipo, o que você pensa de você fazer na sua vida, assim, mais pra frente, né, no seu futuro? Sabe o que ela respondeu? De arrumar um trampo e alugar um barraco. A gente ficou olhando assim... Então, vocês é tipo isso, as pessoas perdem toda perspectiva de vida. Entendeu? Quando se faz um funk, onde que o cara fala que o hobby da menina é sentar, tipo, qual que é a especialidade da Marina? A Marina é uma cantora lírica.
Minha mãe, a Marina canta lindamente. A minha noiva, ela é musicoterapeuta, né? Trabalha com a psicologia também. Eu sou formado em gastronomia, filosofia, estou fazendo história. Agora, não precisa, cada um tem uma especialidade, sabe? Ninguém precisa ser um Mozart, ou, tipo, eu gosto de ler. Tem gente que a especialidade é ler um bom livro. Tipo, esses John Green, mas é bom, porque é uma atividade intelectual muito boa. Agora, quando está virando virtude no mundo a capacidade de sentar, né? Sentar no sentido do funk, né? Da pessoa que fica rebolando. Ou seja, estão se louvando as coisas carnais. Então a tendência é ter uma sociedade carnal. E uma sociedade carnal vai gerar pessoas carnais, profissionais carnais. Aí você entende porque tem tanta gente burra na universidade. Você entende porque tem tanta gente idiota em curso superior. Entendeu? Porque são pessoas carnais. Ou seja, elas quebraram a comunicação com Deus. Elas quebraram mas como? Porque elas pecaram? Porque elas não rezam? Não, é porque elas estão inseridas num contexto onde que o sexo é desregrado, tudo que a carne dela pede ela dá, ou seja, ela está presa dentro dela mesma. E Cristo vem libertar essas pessoas. Jesus Cristo, o Evangelho, Jesus Cristo ele vem libertar. Os fariseus pensavam que Cristo estava querendo libertar as pessoas do Império Romano. Não, Cristo veio libertar do pecado. Né? E quando Cristo ele vem nos libertar do pecado, Ele está querendo que nós sejamos livres. E uma pessoa livre é uma pessoa casta. Porque é uma pessoa que sabe dizer não para a sua carne. E dizer sim para essa carne quando é conveniente. Ou seja, quem manda nela é ela mesma. E a igreja te prende. A igreja fala que você não pode fazer isso, fazer aquilo. Não, mas aí a pessoa que está vivendo uma vida desregrada, no sexo desregrado, no baile funk, ela está sendo livre? Fala para ela sair, se ela consegue. Não consegue. Agora fala para uma pessoa casta, se ela consegue dizer sim ou não. Consegue, por quê? Porque ela é livre. A castidade nos torna livres. É por isso que há 5 anos há 5 anos, há 21 anos, desde quando descobri o valor da castidade, nossa, eu sou uma pessoa livre. Né? E o mundo vai falar que você é escravo da igreja. Não, eu sou livre. Eles que são escravos do pecado. Só que vai falar isso pra eles, vai. Então vamos lá. Marina, continue. A castidade implica uma aprendizagem do domínio de si, que é uma pedagogia da liberdade humana. A alternativa é clara: ou o homem comanda as suas paixões e alcança a paz, ou se deixa dominar por elas e torna-se infeliz. Aquilo que eu falei. Vai, continua. Exatamente. A dignidade do homem exige que ele proceda segundo uma opção consciente e livre, isso é, movido e determinado por uma convicção pessoal, e não sob a pressão de um cego impulso interior ou da mera coação externa. O homem atinge essa dignidade quando, libertando-se de toda a escravidão das paixões, prossegue o seu fim na livre escolha do bem, e se procura de modo eficaz e com diligente iniciativa os meios adequados. Amém. Então vocês entenderam como que é linda a castidade? Que a castidade não é castração? Então o namoro casto é um namoro lindo, é um namoro onde que as pessoas estão se conhecendo. É uma maravilha, um noivado, nossa, vamos casar, vamos ter filhos, vamos planejar o futuro. E sabe, é uma coisa linda, e a castidade faz você pensar isso sem essa coisa da dependência afetiva, da dependência emocional, sabe? Porque muitas meninas que eu converso falam assim, que teve um namoro, teve relação sexual nesse namoro, o namoro acabou, mas principalmente quando nesse namoro ela perdeu a virgindade no namoro. Fica uma dependência da pessoa. Fica uma dependência. Terminou o namoro, mas porque o sexo deixa uma marca. Uma marca que é pra sempre. Pra sempre. Então, você está entendendo como que
que é grave essa questão. Ah, Felipe, porque aqui a partir de agora a gente vai passar pro matrimônio. Tenho meu namorado, tô vivendo um namoro totalmente errado, quer dizer que já era? Não. Todos são chamados à santidade. Ninguém está condenado ao inferno em vida, não. Ninguém. Todo mundo é chamado a ser santo. Então, se no meu namoro eu estou vivendo errado, a partir de hoje, tem que chegar na minha namorada, na minha noiva, e falar, olha, quero ser santo. Você quer ser também? Quero. Você quer ser santo? Não quero. Então, acaba esse namoro logo. Porque dependência emocional, Jesus cura também. Entendeu? Não tem problema. Jesus cura tudo. Agora, vamos ser santos? Vamos começar o namoro certo? Vamos. Então vamos começar o namoro santo a partir de agora. Vamos pro confessionário, passado ficou para trás, e a partir de hoje a gente começa o namoro santo. Namorado não pode morar junto. Porque morar junto, como diz o seguinte, tem carícias e situações que são do casamento. Então quando você mora junto, o que está acontecendo? Você está vivendo uma vida de casado sem a bênção de Deus. Então você está compartilhando das coisas de casado no momento que não é para você estar casado. Mas a gente vai morar junto e viver a castidade. E eu nasci ontem. Não é assim que funcionam as coisas. Quando você está morando junto, a tentação está lá junto com você. É por isso que eu moro na Zona Sul, eu moro na Zona Leste. A minha noiva mora na Zona Sul. Eu durmo na casa da minha noiva? Durmo. Mas eu durmo junto com ela? Não. Eu durmo numa cama, em um cômodo, ela dorme em outra cama, em outro cômodo, e tem meus sogros aqui. Então isso é uma situação normal. Mas eu vou dormir na casa da minha namorada que mora sozinho. Aí tá errado. Por quê? Porque você tá errado, entendeu? Porque vai dar ruim. Normalmente sempre dá ruim. Mas a gente não vai fazer nada, cada um dorme no seu cômodo. Mas aí tem uma coisa que é a benevolência, O que é a benevolência? As pessoas que vão olhar para você vão ficar escandalizadas, porque eu vou falar, esses aí é namoro cristão, mas eles estão dormindo junto. Eles estão morando na mesma casa, Então, isso aí, vocês vão ficar com má fama. E se essa má fama é causada de propósito por vocês, então vocês estão cometendo pecado também, mesmo que vocês não façam nada. O que é difícil. Então, se tem gasolina e faísca não pode ficar no mesmo lugar. Sabe quando você vai no posto de gasolina e está escrito não fume? Não fume. Por quê? O que acontece se você fumar? Vai explodir o posto? Não. Mas tem chances? Tem. O que acontece se você morar junto com sua namorada? Você vai ter relação sexual? Não sei. Mas pode ser que vocês caem em pecado? Pode, porque a carne é fraca. E vocês não é anjo, vocês são ser humano. Então, nesse sentido, eu falo assim no meu testemunho, não para envadecer, mas sim para construir. Para dar bases sólidas para vocês. É possível viver um namoro casto. Eu tenho o meu exemplo aqui, que eu e minha noiva, nós vamos casar virgens. Isso é um exemplo raríssimo no dia de hoje. Agora tem exemplos de pessoas que eram errados do mundão, estavam namorando errado do mundão, conheceram Jesus e tiveram um namoro santo, ficaram mais 3 anos no pecado, aí conheceram Jesus, ficaram 3, 4 anos ainda namorando na castidade. E são mais puros de coração do que eu. Não que eu seja muito puro de coração, não sou puro, eu sou pecador, Eu penso cada besteira, mas assim, porque tem gente que vive uma falsa castidade, ou seja, o que é a falsa castidade? É você viver a castidade por regra. Eu tenho que ver a castidade porque é a regra da igreja, e fica lá infeliz. Eu não posso fazer sexo, tadinho. Eu não posso fazer, é porque não pode, é pecado. Se você vive assim, você vai viver num fardo, que você vai acabar largando tudo. A pessoa vive a castidade, mas a mente está cheia de besteira. Então a gente tem que lutar para ser puro no corpo e puro na mente. Senão não vale a pena. Senão você vai viver num fardo.
Por exemplo, eu falo para as pessoas, Felipe, as pessoas vêm falar com muita dor no coração. Eu queria ter conhecido Jesus antes, porque eu queria ter mantido a minha virgindade, eu queria ter vivido minha castidade. Agora já foi, eu falo, fisicamente você não é mais virgem, mas seu coração pode ser virgem. Seu coração tem que ser puro, e pode, e vai ser puro. Porque o físico vai apodrecer no caixão. O que importa é a minha alma. E minha alma tem que ser pura. Então tem muita gente que não é mais virgem, mas é pura. Maria Madalena era prostituta. Quenga. Tinha 7 capetas no corpo. Conheceu Jesus? A igreja colocou ela, no céu tem o coro, né? O coro das virgens. O primeiro lugar no coro das virgens. Quem está lá? Maria Madalena. Maria Madalena, por quê? Porque ela amou Jesus de uma forma tão forte que apesar do corpo dela não ser mais virgem, a alma dela era pura como a alma de uma virgem. Amém, igreja? Vamos lá, Marina. Hoje a aula tá que tá, gente. Vamos lá. Eu me empolgo nessas aulas. Todo ano é a mesma coisa. Eu também gosto. Quando o namoro é feito sem a castidade, pode-se incorrer no risco de se casar com alguém desconhecido, pois a percepção do outro é prejudicada pelo ardor da paixão. O sexo é algo muito íntimo e sagrado. Quando feito sem rédeas e no momento errado, pode destruir uma vida inteira, tanto no âmbito psicológico quanto no espiritual. Como a gente falou. Agora, vocês entenderam? Alguma dúvida sobre isso? Vamos passar. Vocês entenderam o que a gente teve que conversar para chegar até o matrimônio, o casamento? Não é só chegar e juntar os trapos, não. Alguma dúvida, gente? Vamos lá. Vamos lá que a gente vai para os enfins da aula. Alguma dúvida sobre a castidade? Eu ouvi uma palavra que me chamou muita atenção hoje, que eu estava ouvindo o Padre Paulo Ricardo, até me lembrei de você, né? Que ele falou assim sobre o egoísmo. Ele associou, né, também a pessoa ter relação sexual com outra por egoísmo, né? Eu vou satisfazer a minha vontade. Tanto faz se é com esse, se é com aquele, tanto faz, eu vou satisfazer a minha vontade. E quando você para pensar assim, às vezes, olha assim, você não está querendo fazer sexo com a outra pessoa para fazer ela feliz, ou porque namora com ela, ou porque não sei o que, não, porque você está sendo egoísta, você quer apenas satisfazer o seu desejo, né? Eu achei muito interessante isso também. Uhum. É isso que quando o sexo é feito no pecado é egoísmo. Mas eu estou fazendo amando. O que importa é o amor. Tá bom, mas você pode estar amando humanamente, mas não divinamente. Quando você tem uma relação sexual no casamento, você não está só amando a sua esposa, você está amando a Deus. Quando você está tendo uma relação sexual fora do casamento, você pode estar amando sua namorada. Eu vou falar, não está amando, tá? Você está fingindo que está amando sua namorada e você está odiando a Deus. Então que amor é esse? Que amor é esse que você está levando alguém para o inferno? Né? Tem como você amar alguém levando, olha, eu te amo, de presente eu te dou o inferno. Se lembra do começo da aula? O que você faz quando você ama alguém? Então. Entendeu? Faz uma comidinha. Exatamente. Ficar na comida, no passeio, né? Isso. Agora eu tenho uma indicação de um livro para vocês, que vai falar só sobre castidade, só sobre casamento, só sobre... Não sei se vocês conseguem ver. Tá muito claro na minha tela, né? Pera aí. Aqui a capa. O nome desse livro... Pera aí. Se chama A Verdadeira Realização Sexual. Eu vou... É um livro da Roberta Castro.
da Canção Nova. É um livro que é de cabeceira, é um livro do qual eu estou apaixonado, que fala sobre as questões físicas, afetivas, espirituais do sexo. Não sei se vocês conseguem ver. Aqui é a verdadeira. Eu vou mandar no grupo. Ele está disponível somente em e-book no Kindle. Entendeu? E acho que ele custa uns R$38 por lá. Entendeu? E compre, gente, vale cada centavo da sua vida. E vamos lá. Então a gente vai agora pro matrimônio. Vocês viram que eu falei de... Para chegar no matrimônio eu tive que falar de santidade, eu tive que falar de namoro, eu tive que falar de noivado, eu tive que falar de castidade, para vocês verem como que é sério. O caminho para o matrimônio é sério. Agora o matrimônio é mais sério ainda. Então, vamos lá. Matrimônio válido. E tem as preparações, né, para fazer as... Como é que chama? A Eucaristia, fazer o Crisma. Aí o matrimônio também vai ter, né? Tem que preparo, né? Sim. O matrimônio válido. Para que um casamento não seja nulo, é necessário que ninguém que for casar... Não existe divórcio na Igreja Católica. Ah, mas minha tia, ela foi lá no tribunal eclesiástico e divorciou. Não. Existem casamentos que nunca aconteceram. Como assim? Porque é necessário algumas condições que a gente vai ver agora para um casamento valer. Provavelmente você conhece pessoas, provavelmente você conhece situações, provavelmente você conhece pessoas que vocês foram naquele casamento lindo, maravilhoso, mas não valeu de nada. Por quê? Porque aconteceu alguma coisa que é aqui. Só um minuto, gente. Então, Marina, pode voltar. Tá. Matrimônio válido. Para que um casamento não seja nulo, é necessário que ninguém que for casar esteja lá por obrigação, que seja enganado pelo seu cônjuge. Vamos lá. Um por um. Casar é um ato de liberdade. Se o casamento for forçado, arranjado ou obrigado, e for feito numa igreja católica, não valeu de porcaria nenhuma. Tá bom? Os dois precisam falar, olha, tô fazendo isso porque eu quero. Não é porque, eu vou casar porque ela tá grávida. Engravidei ela. Mas eu não amo ela. Então, se você tá casando por obrigação, mas você não ama a pessoa, e a pessoa também não te ama, então esse casamento nunca ocorreu. É inválido. Ou seja, enganado do seu cônjuge. O cara, por exemplo, tá vivendo um namoro santo. Cara, isso aqui é absurdo que eu vou falar, vamos dizer. Mas eu gosto de dar exemplos absurdos, como sempre. Deus me perdoe. Você tá lá vivendo um namoro casto. Aí, é meio difícil isso acontecer, porque isso é impossível, né? Mas vamos dizer que aconteça. Aí você vai casar com a sua esposa, descobre que ela é um travecão. Entendeu? Primeiro, que o casamento não é válido, porque o casamento só é entre homem e mulher. Mas ela é uma mulher trans. Não é mulher. Mulher trans não existe. Existe homem de peruca. A Marina tá rindo, né? É engraçado. Mas você foi enganado, então não tá valendo. Você foi tapeado. Mas vamos dizer um caso mais específico. O cara falou, meu nome é Felipe. A Aparecida tá casando com Felipe. Aí quando eu caso com ela, eu falo que meu nome não é Felipe. Meu nome é Caio. E eu não sou brasileiro, eu sou argentino. E que eu já tenho outra família, outro lá. Ela foi tapeada, ela foi enganada, não vale. Entendeu? E outro exemplo, por exemplo, a mulher, isso pode acontecer, a mulher botou na cabeça que quer casar com um dentista.
quero casar com um dentista. Aí eu vou lá, boto o jaleco branco, sou dentista. E finjo que sou dentista. Quando caso, e não é dentista. Não valeu de nada, enganou, foi tapeado. Você tá entendendo que é importante namorar? Você tá entendendo que é importante passar um tempo antes de casar? É necessário você conhecer a pessoa com quem você vai casar. Então vamos lá. Que case já planejando não cumprir as promessas matrimoniais. Parou. Ou seja, vai ter umas promessas matrimoniais que a gente vai ver aqui pra frente. Aí a pessoa, eu vou casar na igreja, mas eu não concordo com isso que a igreja falou não. Mas quando o padre perguntar pra mim, eu vou falar que concordo, mas no fundo eu não concordo. Ou seja, eu vou casar, mas eu não quero ter filhos. Então case e evita os filhos. O casamento não valeu de porcaria nenhuma. Ou seja, ele nunca existiu. Foi só um teatro com bolo. Teatro com bolo. Né? Não se consume o casamento. Ou seja, casou e não se consome, não se tá escrito errado, é consuma. O que é consumar o casamento? É o homem e a mulher, depois o casamento ele vai ser consumado, vai ser ratificado, falar like, tá válido quando o homem e a mulher tiverem a primeira relação sexual depois do casamento, né? Então, o casamento consumado é isso, né? Aí depois que casou, não quero consumar não, esse negócio, quero viver a castidade. Primeiro que não está vivendo a castidade, né? Porque a castidade para casado é ter a relação sexual, né? Mas não, eu quero viver o casamento celibatário, sei lá o que. Se isso não foi acordado entre os dois e a igreja não permitiu que isso acontecesse, então não valeu de nada. Via de regra, todo mundo que se casa tem que consumar o casamento. Se não consumar, a pessoa pode falar, olha, ele não quis consumar, fui enganado. Então, fui tapeado. Né? Eu vou casar com alguém que não pode consumar o casamento. Meio doido, assim. Tipo, a pessoa tem problema psiquiátrico grave, assim, sabe? Não é esse problema psiquiátrico, psicológico, tipo assim, a pessoa é louca mesmo, sabe? Não tem não tem poder sobre as faculdades mentais. Ou tem uma doença que faz com que ela seja invalidamente sexual. E se ela casa, se ela casa com esse propósito, enganando a outra pessoa, eu nem preciso nem dizer que é nulo, né? Então vamos lá. Sim, as promessas matrimoniais são: 1. Prometer ser fiel na alegria e na tristeza, saúde e doença, todos os dias, até que a morte os separe. E 2. Ter filhos e os educar na fé católica. Isso é importante, porque você vai casar. A promessa... Quem é casado aqui? Acho que só a Mônica que aqui é casada, né? Mônica, pode responder o que você prometeu pro seu marido no dia que você casou? Que eu lembro, tem tantos anos já. Ser fiel, né? Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, amando e respeitando todos os dias das nossas vidas, né? Até a morte, né? Até que a morte nos separe. É isso! Se você vai casar e você não está disposto a isso, o casamento é nulo. Mas aí, o casamento não é lua de mel todo dia, não. Mônica que pode falar para nós. Que essa era a parte da aula para minha mãe falar. Né? É difícil, viu, Felipe? Tem as rosas e os espinhos, né? Tem dia que é uma luta você suportar o outro. Verdade. Tem dia que é amor demais, agora tem dia que é ódio demais mesmo, é raiva. Você quer... Mas, tipo assim, isso que é a questão. Aí, hoje, no mundo de hoje, promete ser fiel na alegria e na tristeza. Na primeira tristeza, divórcio. Na saúde e na doença, aí ficou doente, divórcio. Todos os dias da sua vida, divórcio.
Aí meu marido, sei lá, me meteu um chifre, divórcio. Aí eu não perdoei meu marido, divórcio. Aí meu marido gasta demais, divórcio. Aí não tem mais aqui, divórcio. As pessoas não estão atentas a isso. As pessoas têm que... Casou, é pra sempre. Então você tem que estar disposto a sofrer as adversidades da vida com seu marido, com sua esposa. Senão não casa. Vai pra Disney. Fica solteiro. Entendeu? Agora casou. Vai pensar que é filme da Disney. Toda hora. Ai, o príncipe encantado que vai me acordar com um beijo. Não vai. Deixa de ser besta. Iludido. Casar vai ter seus momentos bons e ruins. Mas se tiver amor entre o casal, se tiver fidelidade a essas promessas matrimoniais, o casamento dura até a morte. Até a morte você para. E só a morte pode separar um casamento. Ah, morreu. Pode até casar de novo, se quiser. Né? Pode até casar de novo depois que morreu. Mas não tem essa de divórcio. Não. Tá bom, gente? E 2, que a Maria falou, ter filhos e educar. Se você quer casar na igreja e quer evitar os filhos, seu casamento vai ser falso. Né? Porque a gente casa para ter filhos. Né? Como a gente vai ver a partir de agora. Desculpe, gente, a aula hoje é longa. Tá acabando. Mas eu acho que vale a pena alongar um pouquinho, não vale? Quem fala, Felipe, que acaba logo que quero ir embora. Agora quem fala, Felipe, continue. Tá bem interessante, Felipe, tá? Pode continuar. Quem celebra o casamento? O casamento, quem celebra são os noivos. Eles são a matéria deste sacramento. E quando feito validamente diante de uma testemunha da igreja, que dá a bênção de Deus, o padre, bispo, o diácono, homem e mulher se tornam uma só carne. Sabe qual é interessante? Todos os sacramentos que a gente viu até agora, quem celebra é o padre. Né? O sacramento do matrimônio, quem celebra é os noivos. Então não é o padre que nos casa, é os noivos que se casam diante do padre. O padre ele só dá a bênção, né? É por isso que tem casamentos por exemplo, tem igrejas protestantes que tem casamento válido, que não precisa casar de novo quando se converte à igreja católica. Porque quem faz o casamento é os noivos. Né? Interessante. A matéria do casamento é o homem e a mulher que vão se tornar uma só carne. Quando se torna uma só carne, há uma comunhão de almas. Ou seja, e isso significa uma comunhão de bens também. Casou é comunhão de bens. Ah, você tem a sua conta, o seu dinheiro. Eu tenho o meu dinheiro na minha conta. Isso aqui é seu, isso aqui é... Não. Tudo é de todo mundo. Quando eu casar, esses livros da Cida vão ser meu. Esse óculos que eu estou usando vai ser da Cida. Tudo, ou seja, não tem essa coisa de isso aqui é coisa minha, isso aqui é coisa... É tudo... A Mônica pode dizer, pela experiência dela. Né? Cada um tem sua conta. Iludido, isso é coisa de rico, cara. Pobre tem uma conta conjunta e tá faltando dinheiro ainda. É verdade, Felipe. Mesmo assim, sabe? A gente... Você vê que o casamento, tem casamento hoje, que é casamento civil, né? Que é feito sob contrato. Esse casamento tem validade de 3 anos, depois se renova, se quiser, cada um com suas partes. Isso não é casamento, isso é contrato. Casamento não é só um contrato. Casamento é uma união de almas. Por isso que casar na igreja, você vai estar unindo a sua alma. Ah, me separei e casei de novo. Primeiro que você não casou de novo. E segundo que você está cometendo adultério contra o marido que você largou. Por isso que se você casa pensando em se separar, primeiro que o seu casamento é nulo, segundo que você vai ser infeliz. Vai ter que amar o José, vai ter que amar o Zezinho até o fim da vida. Até o fim da vida. Então por isso escolha bem com quem você vai casar.
Porque mesmo você escolhendo bem, você vai sofrer. E se você escolher mal, você vai sofrer. E vai sofrer muito mais. Não é importante isso, Mônica? Escolher bem com quem você vai casar? Sim, é isso mesmo. No caso, você falando aí, né? Se você escolher mal, é pro resto da vida, né? E aí o sofrimento é dobrado, né? Uhum. Então vamos lá, Marina. O matrimônio e suas responsabilidades. O matrimônio é uma instituição natural. O homem foi criado para a mulher e a mulher para o homem. Essa instituição natural foi elevada a sacramento por Cristo. Homem e mulher se complementam e só existe matrimônio se for entre o homem e uma mulher. Então, só para... Não existe casamento gay. Pesado, né? Eu já largo a informação assim e deixo um silêncio. Não existe. Não existe casamento entre mulher com mulher, mulher com homem, porque o casamento é uma instituição natural. Ou seja, macho com fêmea. Entendeu? Isso é homofobia? Não. Não é. Porque Deus criou, lá Gênesis 2, versículos 10, Deus criou homem e mulher. Né? Porque o casamento ele gera filhos. E pelo que eu sei, homem com homem, mulher com mulher, não geram filhos. E isso no mundo de hoje virou homofobia. Mas isso é a lei de Deus, a lei natural. Certo? Homem e mulher casam no civil? Casa, mas esse é um papel que não vale de nada perante Deus e a igreja. Né? Mas mesmo assim é errado homem e mulher se casar no civil, porque está dando uma dignidade de matrimônio a uma coisa que naturalmente não pode ser. Certo? Correto? Então vamos continuar. O homem e a mulher são feitos um para o outro. Não é que Deus os tenha feito às meias e incompletos. Criou-os para uma comunhão de pessoas, em que cada um pode ser ajuda para o outro, uma vez que são, ao mesmo tempo, iguais enquanto pessoas, ossos dos meus ossos, e complementares enquanto masculino e feminino. No matrimônio, Deus une-os de modo que, formando uma só carne, possam transmitir a vida humana. Crescei e multiplicai-vos, enchei e dominai a terra. Transmitindo aos seus descendentes a vida humana, o homem e a mulher, como esposos e pais, cooperam de modo único na obra do Criador. O casamento deve gerar filhos para Deus. O ato de amor e comunhão do casal é o sexo. Deus criou e quer que o homem e a mulher tenham uma relação sexual, pois ela tem um duplo propósito. 1. Unir o casal. 2. Gerar a vida. Pela união dos esposos, realizam-se o duplo fim do matrimônio, o bem dos próprios esposos e a transmissão da vida. Não podem separar-se desses dois significados ou valores do matrimônio sem alterar a vida espiritual do casal, nem comprometer os bens do matrimônio e o futuro da família. O amor conjugal do homem e da mulher está, assim, colocado sob a dupla exigência da fidelidade e da fecundidade. Mesmo se o casal não puder ter filhos biológicos, pode-se viver normalmente o ato sexual, pois ele une o casal, e sendo assim, o faz feliz em seu estado de vida. Mas gerando os filhos, o casal tem responsabilidades por ele. Parou. Ou seja, responsabilidades do casamento. Primeiro, a relação sexual. Porque homem e mulher cada um foi feito um para o outro. Certo? O homem tem o pênis, a mulher tem a vagina. E ambos se complementam. Como a tomada a tomada do meu notebook que vai no disjuntor aqui, entendeu? Se complementam e faz o quê?
dá luz no meu notebook e ele fica ligado, né? Um completa o outro e dá energia, dá luz. E o homem se completa com a mulher, e o amor do homem com a mulher, que foi Deus que criou, é bom. Tipo, nunca aceito o pessoal falando que sexo é sujo, que sexo é ruim. É pecaminoso quando feito fora do matrimônio. Mas dentro do matrimônio é lindo. Por quê? Gera vida, filhos. Filhos é sempre bênção, né? Que bênção, aquele catarrentinho, que sabe, aquele bebê assim, que mesmo que ele faça aquele cocô, aquele chore de noite, é bênção, porque aquilo ali é o fruto do amor, né? É um fruto que sabe, veio de você. Você, marido e mulher se uniu e gerou filhos, sabe? É a confirmação que o amor é verdadeiro, né? O amor verdadeiro que dá vida, o amor gera vida, né? Por isso a gente nunca pode entender filho como atraso de vida. Eu não vou ter filho que não atrasar a minha vida, você que é um atrasado, né? Quem pensa assim é atrasado, né? A partir do momento que você... Porque Deus te deu o dom de você gerar uma vida e você está falando que isso vai atrasar a sua vida. Quem é você? Você é Deus? Né? Não, nós temos que ser humildes. O ser humano é capaz de dar a vida, mas não sozinho. Os homens não saem por aí, eu vou ficar grávido. Não tenho útero. Não, eu vou com outro homem. Não tenho útero. Mulher, vamos ficar grávida entre nós. Não tem espermatozoide. Então cada um tem algo que o outro precisa para gerar vida. Então a união. O casamento é a união de duas almas, de dois corpos, masculino e feminino, que geram vidas. Aí no matrimônio, então só pode fazer sexo para ter filho. Então não. O sexo ele une o casal. Quantas vezes o casal está numa situação difícil e a relação sexual une os dois e os dois ficam próximos e superam os problemas juntos, né? Então, mesmo a relação sexual não gerando a vida em si, ela é boa e ela é abençoada, né? Porque o sexo ele é bom, Deus criou, é positivo, né? Mas entenda, estamos falando de uma vida matrimonial, um casamento válido aí na igreja. Então vamos lá, Marina. Pela graça do sacramento do matrimônio, os pais receberam a responsabilidade e o privilégio de evangelizar os filhos. Desde tenra idade, devem iniciá-los nos mistérios da fé, de que são os primeiros arautos, onde associá-los desde a sua primeira infância à vida da igreja. A maneira como se vive em família pode alimentar as disposições afetivas, que durante toda a vida permanecem como um autêntico preâmbulo e esteio de uma fé viva. Ou seja, gente, vamos ter filhos. Legal. Tem um, tem dois. Mas larga eles na TV, larga eles na primeira pessoa que cuida por aí, não dá educação, não dá catequese. Aí o seu casamento é válido, só que você está sendo um negligente com seus filhos. Quando nós temos filhos, nós temos o privilégio, o dever e o privilégio de ser o catequista deles. Eu sou o catequista da Mônica, mas quando a Mônica olha... Quem é o catequista dos filhos da Mônica? É a Mônica e o marido dela. E não estou falando de doutrina da igreja somente, não. Estou falando de valores. Os pais, eles têm que dar valores, ensinar que é errado roubar, que é errado pegar as coisas dos outros e não devolver, né? Cada um lembra da sua infância. Os puxão de orelha, e a minha mãe falando que era para me devolver as coisas que eu peguei. E isso é catequese, gente. Ensinar valores. Mas também ensinar as crianças a rezar. Dar Deus para os seus filhos. Aí que eu falo, tem que dar uma boa educação. O pessoal, então eu vou colocar ele lá no colégio objetivo e está tudo certo. Mas não, porque e se estiver aprendendo besteira no colégio particular? Né? A questão é, você está
o pai tem que olhar o caderno do filho quando chega na escola. Não é fácil ser pai, não é fácil ser mãe, não. E se você não está preparado para ser pai e ser mãe, você não está preparado para casar. Fica solteiro e vai para Disney. Melhor. Mas não chegue no matrimônio pensando que eu vou casar, mas eu não quero ter filhos, eu vou ter um cachorro, vou chamar meu cachorro de meu filho, porque é fácil criar cachorro, ele faz cocôzinho, você limpa e ele dorme no chão. Agora filho, não, filho é uma pessoa, né? Então, gente, vamos lá, Marina. Vamos para o fim, né, da nossa aula. Acho que eu parei aqui. A vida é sagrada, Isso. né? A vida é sagrada desde a concepção até a morte natural. Por isso, o casal que se coloca diante do altar tem que estar disposto a ter filhos. Neste sentido, é um pecado mortal usar anticoncepcionais ou coito interrompido. Falou? Senão vai ficar muito pesado, né? Eu não quero ter filhos. Eu quero ter filhos, só que eu não quero ser coelho, né? Só ter 10, né? Senão, não... Então eu vou usar anticoncepcional. Não. Porque o anticoncepcional, você pode ter, além de fazer um mal para a mulher, porque mexe todo com o ciclo da mulher. A mulher, é bom a mulher ter hormônios e ela parecer uma montanha russa de emoções. Porque quando a mulher usa o anticoncepcional, tem mulher que fica estática. Sabe? Ela fica estática, ela fica... Aí isso é uma questão médica. Nem deveria entrar nessas questões médicas. Agora falando da questão da catequese, os anticoncepcionais são meios artificiais que inibem a vida de ser concebida. E mais, anticoncepcionais podem causar abortos, porque às vezes há fecundação, mas depois ele expulsa. Pílula do dia seguinte, abortiva, porque está matando um bebê já concebido. Entendeu? Coito interrompido, né? Que é o ato de você... É o ato de não o homem não ejacular dentro da vagina. Para evitar os filhos. Também é um erro. Certo? Por quê? Porque são coisas que inibem a vida. Certo? Então vamos lá. Pois diante do sacerdote prometemos receber os filhos que Deus enviasse. E com tais atos estamos traindo esta promessa. Para se espaçar a gravidez, pode de métodos naturais, mas devemos ter o número de filhos que podemos criar com dignidade. Devemos tirar da nossa cabeça que filho é problema, despesas, de só pensá-los financeiramente. Filhos é bênção, e quanto mais os temos, mais abençoados seremos. Amém. Né? Então, tipo assim, existem métodos que você pode espaçar sua gravidez, né? Que é o método Billings, né? Que é um método natural, que é um método que não vai causar câncer na mulher, né? Porque tem anticoncepcional que causa câncer, né? São métodos que você pode ter 1, 2, 3, 4, 5 filhos espaçando eles bem, entendeu? Mas eu não tenho dinheiro para criar 5 filhos, né? Então eu quero ter 4, quero ter 3, né? Mas toma cuidado com o egoísmo, né? Porque muita gente pode ter filhos sim, só que a gente quer comprar um carro, a gente quer comprar uma casa nova, e a gente evita de ter os filhos que Deus quer nos dar, né? Aí tem uma coisa assim, lá no céu, Deus sabe quantos filhos aquele casal que casou vai ter. E quando a gente chegar lá no céu, Deus vai mostrar os tronos que era para os filhos que era para a gente ter, né? E se a gente não teve, vai ficar lá vazio. A gente está lá no céu, a gente ganhou a salvação. Mas Deus falou assim, olha, podia ter mais gente aqui. Então a gente vai passar essa vergonhinha lá no céu, entendeu? A gente vai estar lá no céu, salvo com Deus. Mas às vezes a gente deixou a desejar na questão dos filhos. É claro, né, gente, que isso aqui não é um julgamento, longe disso, entendeu? Cada um sabe sua realidade, cada um sabe
onde o seu calo aperta e Deus, e cada um sabe sua verdade com Deus, certo? E eu, quando casar, eu quero ter os meus filhos, mas eu vou tê-los conforme aquilo que eu puder superar. E eu vou sempre trabalhar, e vou sempre tentar superar, tentar ganhar mais, para eu poder sempre, Senhor, quero ter mais um filho, então arruma um emprego que paga mais. Eu vou rezar e Deus, se Deus abençoar, eu vou ter. Entendeu? Amém, gente? Essa foi a aula de hoje. Desculpa aí por estender o horário. Lembrar que eu sou babá, hein? Aí, ó, gerando empregos e renda. Gente, agora vamos abrir para as dúvidas, perguntas. Fiquem à vontade, um por vez. Contribuições. Só uma coisa que eu não entendi muito bem sobre o noivado. O noivado ele não tem nada a ver assim com sacramento, né? Não, noivado é o seguinte. Você tá namorando, certo? Tá conhecendo. Conheceu? Noivado é, bora casar. Enfia o anel no dedo dela e agora é pra valer. No meu caso, eu e minha noiva, a gente deu uma entrada na casa e aí a gente falou, agora vai. Botei um anel no dedo dela, estamos pagando apartamento, né? E o apartamento ficou pronto. Então, marcar a data, já vai ter a data, né? O noivado ele é tipo... Agora vai. É um costume, né? Não é um sacramento. Né? Não, o noivado não é um sacramento. Mas é como se fosse uma preparação para o casamento, sabe? Agora tá ficando sério, agora namoro a gente se conhece, noivado a gente conheceu e quer casar com a pessoa que a gente conheceu. Entendeu? E o casamento ele é sempre na igreja? Sim, por quê? Antigamente você podia se casar em qualquer lugar, né? Só que aí tava tendo problemas de gente que... isso é na Idade Média, né? O pessoal casava no campo, casava... Isso nunca foi um problema, entendeu? Desde que tivesse um padre ou alguém para certificar, certo? Só que acontecia o seguinte, tinha um cara que casava num feudo, aí ele ia lá para outro feudo, casava naquele feudo, e o cara tinha várias famílias, sabe? Isso estava dando muito problema. Então o que a igreja falou? Agora vai casar dentro da igreja, por quê? Porque a igreja ela registrava, a igreja que dominava a escrita. Então veio a certidão de casamento que falava que aquela pessoa era casada na igreja e que não podia casar de novo, você entendeu? Era para se evitar a bigamia. E depois teve uma liturgia, né, essas coisas. Vários significados teológicos também, né, que eu não vou saber explicar agora por falta de lembranças, mas tem várias questões, mas uma dessas é histórica, né, porque o pessoal estava bacalhando a igreja, botou ordem na bagaça, vai casar na igreja, a não ser que o bispo autorize. Quando o bispo autoriza, porque aí tem o consentimento do bispo, pode fazer o casamento no sítio, na praia, mas via de regra para todo mundo é na igreja. E eu nem que pudesse casar, sei lá, num lugar mais na Torre Eiffel, eu não deixava de casar na igreja, porque na igreja tem lá o Santíssimo Sacramento, Jesus Eucarístico. O que a Torre Eiffel é comparado com Jesus Eucarístico? Na capelinha aqui que eu vou casar? Nada. Entendi, Felipe. Obrigado. Que é isso? Mônica, você tem alguma dúvida? Não, tranquilo, sem dúvida. Bom. Stephanie e Larissa, as futuras noivas, ou de Jesus ou de alguém. Vocês têm alguma coisa para falar? Não, nenhuma dúvida. Nenhuma. Firme. Então vamos. Vocês sabiam que a castidade era uma coisa tão bonita assim? Não entendi. Não, vocês sabiam que sempre falei de castidade, assim, hoje eu falei bastante da castidade. Vocês sabiam
Vocês já tinham falado desse outro lado da castidade, o lado bonito, o lado que brilha, o lado que... Vocês já ouviram falar sobre isso em algum lugar? Vídeo, homilia? Alguém já tinha falado da castidade? Minha tia, ela é muito da igreja, ela fala bastante sobre. E a madrinha da Stephanie também, ela é freira. Aí A ela ensina, Rosana. a Rosana, ela explica bastante pra gente. Ai, que bonitinho! Então, se ninguém tem mais uma dúvida, vou liberar vocês para cestar. Então, eu estou aqui interrompendo a gravação. Muito obrigado a todos que ficaram até aqui. Deus abençoe.